Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estudamos a lição 7, Fundamentos Proféticos. O verso para memorizar se encontra em Isaías capítulo 6, verso 8, que diz: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. O direito de Deus de governar o universo está fundamentado em sua posição como Criador de todas as coisas e em seu caráter. Ao descobrir o caráter justo do Senhor, começamos a entender como e por que os pecadores estão destituídos da glória de Deus. Então, nessa semana, nós vamos avançar no estudo das visões sobre a sala do trono e considerar como a raça humana pode se relacionar com um Deus santo e como o sacrifício de Cristo pode nos restaurar e nos aproximar do trono divino. Então, essa semana nós vamos falar sobre isso, né? Sobre a visão do trono de Deus, a visão que os profetas tiveram, né? E também como Deus planejou nos restaurar para novamente termos acesso, né, a Deus. E um dia estarmos também na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. Domingo, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui está contando uma história assim. Uma igreja, ela decidiu reformar um porão antigo para criar um novo salão de reuniões. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi instalar novas luzes, acreditando que elas tornariam o espaço mais bonito. Uma vez instaladas, no entanto, o espaço parecia ainda pior. Por quê? Porque as luzes, né, elas revelavam toda a imperfeição que existia naquele espaço. A visão impressionante do trono de Deus deixou Isaías dolorosamente ciente de seus defeitos. E olha o que ele diz: Ai de mim, estou perdido, lamentou ele. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sentiríamos o mesmo se fôssemos subitamente levados à presença visível do Senhor. A luz celestial é brilhante o suficiente para deixarmos de lado todas as nossas desculpas. Na presença de Deus, sentimos que estamos perdidos. Isaías estava prestes a ter a experiência mais marcante de sua vida. Então, quando Isaías estava tendo esta visão, né, tão próxima ali do trono de Deus, ele conseguiu olhar para si, para suas imperfeições, e chegou na conclusão que todos nós devemos chegar, que nós somos pecadores destituídos da glória de Deus e que se não fosse nos méritos de Jesus, estávamos totalmente perdidos, né? A única coisa que nos restava era a morte eterna. Isaías foi purificado quando um serafim pegou uma brasa do altar e tocou na sua boca, né? Provavelmente era o altar de incenso, onde a intercessão era feita pelo povo. Os pecados de Isaías foram perdoados e ele estava apto a ficar na presença de Deus. Além disso, foi designado para representar Deus perante o mundo. E aqui diz que a palavra serafim, ela significa aquele que queima. Jesus descreveu o ministério de João Batista usando as seguintes palavras: João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. João, obviamente, era um pecador, né? Que necessitava também de graça e salvação. Mas o seu ministério apontava para o único que poderia trazer salvação e graça. Jesus veio ao mundo como a representação perfeita da glória do Pai. E Deus enviou um profeta, um pecador, que realizou uma tarefa semelhante à dos serafins, né? Os serafins ali, então, é aquele que queima, aquele que purificou os lábios do profeta. E João Batista também era conhecido como aquele que abriu o caminho para Jesus, né? Vim com a sua palavra, com o seu ministério, e então nos trazer a salvação. Segunda, os dois querubins. Assim que nossos pais foram expulsos do Éden, Deus apresentou a esperança do Messias. Ele estabeleceu um símbolo poderoso nos portões do Éden: 2 querubins e uma espada flamejante. Essa cena se assemelha bastante à Arca da Aliança, que também representava o trono de Deus e possuía ali querubins, né? Embora os querubins tivessem responsabilidade de impedir o acesso dos pecadores à árvore da vida, eram também símbolo de esperança, indicando a promessa de que um dia os salvos serão levados de volta ao paraíso. Quando a Bíblia diz que Deus colocou querubins ao leste do Éden, esse termo hebraico ele significa tabernáculo, né? O mesmo ali que Moisés, então, dirigido por Deus, construiu. E também no livro de João, quando fala que que Jesus, ele se tornou ali, então, carne, né? Se encarnou para habitar no nosso meio, também é usada a palavra tabernacular, né? Ou seja, ele fez morada, armou a sua tenda.
O tabernáculo era o lugar em que Deus habitava no meio do seu povo. Então, literalmente, isso quer dizer Deus tabernaculou querubins a leste do jardim do Éden, né? A mesma expressão que ele usa lá no tabernáculo quando mandou Moisés construir e quando o próprio Jesus estava no meio de nós. Na Bíblia, os querubins são associados à presença de Deus, especialmente ao seu trono, lugar em que seu nome é proclamado. Os 24 anciãos que estão diante do trono louvam e declaram o direito divino de governar, pois ele é criador. Isso nos ajuda a compreender a cena da sala do trono e nosso papel como pecadores perdoados em relação ao nosso Criador. Só temos acesso à sala do trono porque Jesus, ele nos perdoou, né, através do sacrifício da cruz do Calvário. Terça, como brasas vivas. Querubins são mencionados no Antigo Testamento como seres viventes, ou como representações deles feitas de ouro. Eles são retratados como estando ao lado do trono de Deus, irradiando sua glória para o universo. Imagens deles foram bordadas num véu que estava diante do Santíssimo. Na descrição poética do poder de Deus sobre a criação, ele diz, ele cavalgava um querubim, Salmo 18, verso 10. Deus ordenou que a arca da aliança fosse coberta por 2 querubins de ouro com as asas estendidas uma em direção à outra. E Ezequiel, né, ele viu uma impressionante manifestação do poder de Deus. Essa cena complexa e às vezes confusa combina com a situação difícil do povo. O povo escolhido não vivia na terra prometida, mas no cativeiro babilônico. Enquanto Ezequiel observava atentamente aquela cena, olhou para cima e viu o trono de Deus. Que visão extraordinária, né, que o profeta teve. Observe as semelhanças com outras visões do trono de Deus. Os seres viventes que Ezequiel testemunhou tinham os mesmos rostos que os 4 seres viventes da visão de João: leão, boi, águia e homem. Essas criaturas misteriosas tinham 4 rostos. Não são nomeadas na descrição inicial de Ezequiel. Porém, mais tarde, em outra cena da sala do trono, elas são chamadas de querubins. Os querubins sempre estão presentes nas descrições do trono de Deus, seja na Arca da Aliança, que era o local de encontro de Deus com Moisés, seja nas visões de tirar o fôlego dos profetas, eles estão intimamente ligados ao trono divino. Todas as criaturas de Deus foram projetadas para refletir a sua glória. Os querubins faziam isso. Tanto a raça humana, feita à sua imagem, quanto os seres celestiais que estão ao lado do seu trono. Então, quando o profeta tem a visão dos querubins, ele está tendo a visão ali da glória de Deus, né? Porque todos os seres foram criados para eles mostrarem, né? Testemunharem a glória de Deus. E quando o profeta, então, tem a visão da sala do trono, os querubins se fazem presente. Quarta-feira, Deus no meio de seu povo. Guiados pela presença de Deus, que se manifestava na nuvem, os israelitas deveriam parar em sua jornada para a terra prometida e armar o tabernáculo, de modo que as tribos montassem seus acampamentos ao redor. 3 tribos de cada lado. Então, são 12 tribos. Ficavam 3 à frente, 3 atrás, 3 de um lado, 3 do outro. Mas nós tínhamos uma tribo de cada que estava ali, né, para liderar, vamos dizer assim. E observe que cada uma dessas 4 tribos dominantes hasteava seu próprio estandarte, né, uma espécie de uma bandeira ali, para designar quem era. Embora as escrituras não descrevam o que havia em cada bandeira, existe uma tradição interessante, né, que diz que os 4 rostos da visão de Ezequiel, eles eram esses 4 estandartes também, né? E aqui diz que não podemos confiar muito nessa tradição, mas é bastante interessante compará-la com as descrições bíblicas da Nova Jerusalém. Vemos um padrão instigante, há portões representando 3 tribos e em todos os 4 lados da cidade, né? A mesma descrição ali do tabernáculo, como era dividido as tribos. As descrições tanto do acampamento de Israel quanto a Nova Jerusalém ressaltam um fato crucial. Deus pretende atrair a humanidade para perto de seu trono. Apocalipse afirma que o santuário da cidade santa é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, né? Então, assim como Deus atraiu o seu povo para si, ali mesmo no deserto, né? Mostrando que ele queria tabernacular, amar uma tenda, morar com o seu povo, assim será na Nova Jerusalém, né? A presença de Deus estará conosco 24 horas por dia. A queda de Lúcifer. Não podemos compreender o fato de que algum dia Lúcifer já ocupou a posição de querubim da guarda, ao lado do trono de Deus. Uma de suas funções era revelar a glória de Deus ao universo. Mas, em vez disso, ele começou a se concentrar em sua própria glória e não na glória do Criador. Olha só como isso é sério, né?
Então Lúcifer começou a olhar para a sua glória, para o seu brilho, ao invés de dar glórias a Deus. E às vezes nós, como seres humanos, olhamos para nós mesmos, para a nossa condição, achamos que nós podemos, que nós temos habilidade, que nós temos poder, que nós temos o controle, ao invés de olhar para a glória de Deus e perceber que nós somos pequenos e tudo o que nós podemos fazer é porque Deus nos dá condição, né? Então, nós precisamos sempre dar glórias a Deus, exaltar ao Senhor e não a nós mesmos, porque daí nós vamos deixar um sentimento muito ruim entrar no nosso coração. Para ser mais preciso, ele começou a imaginar que não estava recebendo toda a honra que merecia, ou seja, ele achava que ele merecia mais, que Deus estava sendo injusto com ele. Lúcifer foi lançado fora do Monte Santo de Deus, está lá em Ezequiel capítulo 28. Enquanto os redimidos estão no Monte Sião com o Cordeiro de Deus, lá em Apocalipse 14. Lúcifer estava no Éden e a raça humana também esteve lá. Mas em contraste com o destino de Satanás, ela está sendo restaurada a paraíso por meio de Cristo, ou seja, a raça humana está num processo de restauração. Para quê? Para voltar à presença de Deus como era no início, né? Mas o fim de Lúcifer nós já sabemos que é a perdição eterna. Mas a raça humana está passando por esse processo de restauração. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para nos ligar ao Pai. E o que cabe a nós agora é tomar a decisão de dizer sim, de ser grato a Deus por esta obra redentora e passar a seguir os seus ensinamentos, os seus caminhos, para que naquele grande dia, no dia do juízo final, nós possamos estar restaurados plenamente à presença do nosso Deus. Os salvos estarão no céu somente por causa do quê? Do Evangelho, das boas novas, né? De fato, o tema do Evangelho, a redenção, é encontrado de maneira bastante expressiva na cena da sala do trono. Por exemplo, os anjos proclamam: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Que descrição do Evangelho, a morte de Jesus pela redenção da humanidade por todos os pecadores. Observe também que essa linguagem reflete a maneira do primeiro anjo de Apocalipse 14, que nos chama para pregar o Evangelho eterno aos que habitam na terra e a cada tribo, língua e povo, né, e nação também. Que representação poderosa do que Cristo fez pelo mundo. Não há um ser humano em toda a história da terra por quem Cristo não tenha morrido. É preciso somente conhecer essa verdade e decidir aceitá-la, né? Então, Cristo morreu por toda a humanidade. Não tem uma pessoa no nosso planeta por quem Cristo não deu inteiramente a sua vida. Agora nós precisamos apresentar para as pessoas que não conhecem essa verdade, para que elas também possam aceitá-la. E que eu e você possamos deixar Cristo nos restaurar para nos ligar totalmente ao Pai. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido e eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a ter esta missão em nossa vida de proclamar o Evangelho eterno, de dizer às pessoas que o Senhor morreu por cada pessoa neste planeta e que está aberto para ela a possibilidade de vida eterna, somente se ela aceitar o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. E assim, todos nós vamos passar pelo processo de restauração completo até chegar novamente à sala do trono de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e teu amor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a mim e a você. Vamos continuar estudando a lição, nos aproximando de Deus e sonhando com aquele grande dia que estaremos na sala do trono do Pai. Amém? Deus abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.